Sabe aquela pergunta que todo mundo já se fez? Com um universo tão imenso, tão antigo, por que a gente nunca encontrou nenhum sinal de vida inteligente? Pois é, a teoria da Floresta Sombria tem uma resposta para isso. E olha, é de arrepiar. Vamos mergulhar nessa ideia. Para a gente entender essa teoria, a gente não começa com telescópios nem com equações. A gente começa com uma analogia. Pensa no universo, mas não como um mar de estrelas e possibilidades. Pensa nele como uma floresta. À noite, uma floresta escura, completamente silenciosa e mortal. Essa citação é o coração da coisa toda. Ela vem do livro A Floresta Sombria, do autor Cixin Liu. E o ponto aqui não é maldade, não é xenofobia. A teoria diz que numa escala cósmica, a única atitude lógica quando se encontra outra forma de vida é a aniquilação preventiva. Isso já dá um tom bem aterrorizante para a conversa e muda completamente o jeito que a gente olha para o silêncio do universo. Então, essa premissa bem sombria acaba sendo uma possível resposta para um mistério que deixa cientistas e sonhadores como a pulga atrás da orelha há décadas. Se o universo é tão gigantesco, com bilhões de galáxias, trilhões de planetas, por que esse silêncio todo? Mas antes de ir mais fundo na resposta da Floresta Sombria, a gente precisa entender bem a pergunta. É um quebra-cabeça científico bem famoso que o físico Enrico Fermi levantou e que, no fundo, se resume a uma questão bem simples, mas muito profunda. Cadê todo mundo? O paradoxo de Fermi basicamente joga na nossa cara uma contradição gritante. De um lado, a matemática, as probabilidades, tudo sugere que vida extraterrestre deveria ser algo comum. Do outro lado, a realidade. A gente não tem absolutamente nenhuma prova disso. É como entrar numa floresta gigantesca e não ouvir um pio, nem o zumbido de um inseto. O próprio silêncio vira uma pista. E é exatamente aí que a teoria da Floresta Sombria entra. Ela sugere que o silêncio não é porque não tem ninguém lá fora. É um sinal de medo. O universo não está quieto porque estamos sozinhos, mas sim porque todo mundo está se escondendo, morrendo de medo de ser encontrado. Agora vamos para a lógica por trás da teoria. Ela não se baseia em biologia ou física, mas num conjunto de regras de comportamento que o Cixin Liu chama de sociologia cósmica. São alguns princípios bem simples, bem cruéis, que quando a gente junta, a conclusão é inevitável. A lógica aqui é implacável. Vamos lá. Primeiro, o mais importante para qualquer civilização é sobreviver. Segundo, para sobreviver é preciso expandir, mas os recursos no universo são limitados. Isso já leva direto para a desconfiança mútua. Como a comunicação leva milhares de anos, nunca dá para saber a real intenção do outro. E o ponto crucial, a tal da explosão tecnológica. Uma civilização que hoje parece inofensiva pode, amanhã, desenvolver armas capazes de te destruir. A conclusão fica óbvia. E essa é a conclusão que dá calafrios. Nesse modelo, ser hostil não é uma questão de moral. É uma necessidade lógica para sobreviver. O caçador na floresta não atira porque ele odeia o outro ser. Ele atira porque ele tem medo do que o outro ser pode se tornar. É a jogada mais segura num jogo onde errar uma única vez significa extinção completa. A teoria por si só já é fascinante, né? Mas é no romance que a coisa fica visceral. A história do primeiro contato da humanidade com uma raça alienígena, os Trissolaranos, é um estudo de caso brutal que mostra como essas regras se aplicam na prática. Imagina só o cenário. A situação da humanidade era desesperadora. Os Trissolaranos mandaram umas sondas minúsculas, os Sófons, que conseguiam ver e ouvir tudo na Terra em tempo real. Cada conversa, cada plano secreto, cada estratégia, tudo era um livro aberto para o inimigo. Ou seja, qualquer defesa normal era completamente impossível. Com os Trissolaranos vendo absolutamente tudo, a humanidade só tinha uma única vantagem, um único lugar onde um segredo podia ser guardado, a mente humana. E foi dessa percepção que nasceu uma das ideias estratégicas mais geniais da ficção científica, o Projeto Barreira. A ideia era a seguinte: 4 pessoas, os Barreiras, receberam recursos praticamente ilimitados para bolar um plano de salvação. A única regra, eles não podiam contar o verdadeiro plano para ninguém. Eles tinham que enganar não só o inimigo, mas a humanidade inteira, escondendo a estratégia final só dentro da própria cabeça. Só que antes mesmo desses planos mirabolantes darem alguma coisa, a humanidade levou uma lição brutal e humilhante sobre aquela regra da explosão tecnológica. Uma demonstração de poder que provou, da pior forma possível, o quão real era o perigo da Floresta Sombria. Depois de séculos de preparação,
A humanidade juntou sua grande frota espacial. Quase 2.000 das naves de guerra mais avançadas que já tinham sido construídas. O clima era de confiança, talvez até de um pouco de arrogância. Acreditava-se que estavam prontos para lutar de igual para igual. E para enfrentar essa armada toda, o inimigo não mandou uma frota, mandou uma única coisa, uma sonda minúscula, com o formato de uma gota, com uma superfície lisa como um espelho. Só isso. Essa única gota era feita de um material praticamente indestrutível. Ela passou pela frota humana não como um míssil, mas como uma agulha passando por um tecido. Em minutos, a frota inteira, o orgulho de 200 anos de engenharia, foi completamente destruída, reduzida à sucata espacial. A mensagem, mesmo que não tenha sido dita com palavras, era clara e devastadora. Vocês são insetos. Foi a prova final da regra da explosão tecnológica. Não importa o quão avançado alguém se ache, sempre pode existir um caçador na floresta com uma tecnologia tão absurdamente superior que pode te apagar da existência num piscar de olhos. Diante da aniquilação total, parecia o fim da linha. A esperança tinha acabado. Mas foi nesse momento de desespero absoluto que um dos barreiras, um cara chamado Lou Ji, percebeu que a única forma de sobreviver não era lutar contra as regras da floresta, mas usar as próprias regras a seu favor. Um verdadeiro checkmate cósmico. Lou Ji foi o único que sacou a verdadeira psicologia da Floresta Sombria. Ele entendeu que o maior medo de qualquer caçador é ser descoberto por outros caçadores. Então, a arma mais poderosa não seria um canhão, mas um megafone. Ele percebeu que a única chance da humanidade era ameaçar expor todo mundo. O plano dele era um gatilho de homem morto, só que em escala cósmica. Ele espalhou bombas ao redor do Sol, todas ligadas aos seus sinais vitais. Se ele morresse, as bombas explodiram de um jeito que faria o Sol piscar e transmitir a localização do nosso sistema solar para a galáxia inteira. A ameaça era de destruição mútua. Se vocês nos destruírem, eu revelo nossa posição e os outros caçadores virão atrás de vocês também. Ao se preparar para gritar bem alto na floresta, Lou Ji criou o único tipo de dissuasão que os Trissolaranos entenderiam. Não era baseado em poder militar, mas no medo que todos compartilhavam dos outros predadores escondidos no escuro. Ele forçou um impasse aterrorizante e conseguiu uma paz frágil, salvando a humanidade, pelo menos por um tempo. Claro, a história de Lou Ji é ficção, mas a lógica da Floresta Sombria continua sendo uma resposta bem perturbadora para o paradoxo de Fermi. A teoria sugere que o silêncio do universo é, na verdade, uma estratégia de sobrevivência. E isso nos deixa com uma pergunta bem inquietante. Se um dia a gente encontrar alguém lá fora, será que a gente deveria mesmo dizer oi? Olá, bem-vindos a mais essa nossa análise aprofundada. Hoje a gente vai mergulhar num universo, olha, denso e cheio de ideias que provocam, sabe? É o do livro A Floresta Sombria. Exato, a segunda parte daquela trilogia incrível, Lembrança do Passado da Terra. Isso, e para guiar a gente nessa exploração, temos aqui vários resumos, análises, material para a gente destrinchar essa obra que é, assim, bem complexa. Com certeza. A premissa inicial já é bem angustiante, né? Imagina, a humanidade descobre que vai rolar uma invasão alienígena. É certo que vai acontecer. Só que não é para amanhã. Não, só daqui a uns 450 anos. E aí fica a pergunta, né? Como é que a gente lida com uma ameaça que está tão longe no tempo, mas ao mesmo tempo é definitiva? É o dilema central do livro, né? O que fazer? Lutar, fugir, aceitar? Exatamente. E a nossa missão aqui hoje é tentar entender as estratégias que os humanos criaram, os dilemas morais que surgem e, claro, a teoria que dá nome ao livro, que é a assustadora. A famosa Floresta Sombria. Essa mesma. Então vamos lá, vamos começar a desembrulhar isso. Vamos. Bom, recapitulando rapidinho então. A Terra sabe que os Trissolarianos estão vindo. Isso ficou claro no primeiro livro. Sim, a chegada está prevista para daqui uns 4 séculos e meio. Eles têm uma tecnologia muito, mas muito superior à nossa. Só que eles têm uma vulnerabilidade curiosa, digamos assim. É verdade. Eles não conseguem mentir, nem esconder pensamentos. A mente deles é tipo um livro aberto. Totalmente transparente. E a humanidade, por outro lado, bom, a gente é mestre na arte de enganar, de dissimular, né? É a nossa, talvez, única vantagem. Ou desvantagem, dependendo de como se olha. E tem mais um detalhe crucial aí, os sófons. Exatamente. Aquelas partículas subatômicas super inteligentes que eles enviaram para cá.
Eles não são só espiões que ficam observando tudo. Não, eles fazem pior, né? Muito pior. Eles funcionam como sabotadores da ciência. Eles bloqueiam o avanço da física fundamental na Terra. Quer dizer, a gente não consegue mais fazer descobertas teóricas novas sobre o universo. Caramba, isso limita muitas opções. Limita. Mas olha que interessante, o desenvolvimento de tecnologia baseado no que a gente já sabe ainda é possível. Engenharia, sabe? Ah, entendi. Tipo, a gente pode construir carros mais rápidos, mas não pode descobrir como funcionaria um motor de dobra. Exato. É uma corrida tecnológica bem peculiar, porque a gente pode melhorar o que existe, mas não pode ter aquele salto quântico, aquela descoberta revolucionária. E é justamente por causa dessa vigilância constante dos sófons que, aliás, não conseguem ler mentes, né? Esse é o ponto. Esse é o ponto-chave. Eles veem tudo, ouvem tudo, bagunçam os aceleradores de partículas, mas não entram na cabeça das pessoas. E por isso a ONU cria o Projeto Barreiras, que é uma ideia, assim, genial e totalmente desesperada ao mesmo tempo. Com certeza. A ideia é escolher 4 indivíduos. Os Barreiras, eles vão ter que desenvolver planos estratégicos super secretos, guardados só na mente deles, nada escrito, nada falado, que possa ser interceptado. E para isso eles ganham recursos. Praticamente ilimitados, e autoridade para enganar quem for preciso, o mundo inteiro se necessário, para proteger os planos dos Trissolarians e, olha só, até da própria humanidade. Que loucura! Quem foram os escolhidos? Figuras bem importantes, Frederick Tyler, que foi secretário de defesa do ZEUA, Manuel Rey Dias, presidente da Venezuela, que virou um símbolo de resistência, Bill Hines, um neurocientista brilhante, E o quarto? e o quarto é a escolha mais inesperada, Luo Ji. Um astrônomo que virou professor de sociologia, sabe, visto como alguém meio desinteressado, sem muita ambição. Esse Lud, a situação dele já conversa estranha, né? Pelo que eu li, ele nem queria aceitar. Não queria mesmo. Ele tenta recusar, mas não tem jeito, ele é praticamente forçado a aceitar o cargo. E o mais bizarro, assim que ele é nomeado, antes de qualquer anúncio oficial, os Tristolarianos tentam matar ele. Sério? Só ele. Ele é o único barreira que eles tentam eliminar desde o começo. E ninguém entende por quê. Nem ele mesmo. Uau, isso já dá um sinal de que tem alguma coisa muito especial ou perigosa nele. Mesmo que ninguém saiba o quê. Exatamente. Já começa o mistério em torno do Luo Ji aí. E enquanto isso, os outros 3 começam a trabalhar nos seus planos, né? Mas parece que a coisa não vai muito bem para eles. O Tyler, o militar, O Tyler propõe criar uma frota enorme de caças espaciais kamikaze, os mosquitos. Parecia um plano bem agressivo. mas tinha um porém, né? Tinha. Secretamente, ele tinha perdido a fé. O plano real dele era outro. Era usar essa frota como uma espécie de moeda de troca, uma forma de trair a humanidade para tentar salvar uma parte dela, talvez. E como descobriram? Pelo destruidor de barreiras dele. A ONU criou essa função também, né? Pessoas designadas para tentar decifrar os planos dos barreiras, quase como um jogo de xadrez mental contra eles, para garantir que não fossem traidores ou loucos. O destruidor do Tyler percebeu a jogada. E o que aconteceu com ele? Ele foi confrontado, acabou confessando e cometeu suicídio. Mostra a pressão absurda que esses caras estavam sofrendo. Nossa, pesado. E o Rei Dias, o presidente venezuelano, ele foi para outro extremo, né? Totalmente. O Rei Dias foi para o poder de fogo bruto. Ele queria criar bombas de hidrogênio gigantescas com um poder de destruição nunca visto. E o plano final dele? O plano final, também descoberto pelo destruidor dele, era de uma loucura. Ele queria usar essas bombas para jogar o planeta Mercúrio dentro do Sol, O quê? Pra quê? para causar uma explosão solar que incineraria todo o sistema solar interno. Era uma tática de terra arrasada total, destruição mútua levada ao extremo. Se não podemos ter a Terra, ninguém mais terá. Meu Deus. E ele... Quando ele voltou para a Venezuela, depois do plano ser exposto, a reação foi violenta. A mesma população que o idolatrava antes o matou apedrejado. Outra vítima do desespero. Trágico. Sobra o Bill Hines,
o neurocientista, o foco dele foi a mente humana, certo? Com o tal selo mental. Isso. A ideia oficial era usar neurociência para implantar uma fé inabalável na vitória nos soldados. Tipo uma lavagem cerebral para o bem. Parecia promissor. Parecia. Mas, de novo, a verdade era outra. Quem descobriu foi a própria esposa dele, que, olha só, era a destruidora de barreiras dele. Que reviravolta. Pois é. Ela revelou que o Heinz, na verdade, era um derrotista. Ele não acreditava na vitória. Ele estava usando o selo mental para fazer o contrário. Espalhar secretamente a crença de que a única saída era fugir, escapar do sistema solar. Ele estava minando o esforço de guerra por dentro. Caranga. 3 barreiras, 3 fracassos, cada um de um jeito bem humano no fim das contas. Mostra como era difícil essa tarefa. Exatamente. A falibilidade humana, a pressão psicológica, a dificuldade de guardar um segredo absoluto, tudo isso veio à tona. Enquanto essa confusão toda rolava com os outros 3, o que o Load fazia? Aquele que os Trispolarianos queriam matar. O Load, bom, ele parecia estar vivendo a vida adoidado. Usou os recursos gigantescos do projeto para encontrar uma mulher que ele idealizava na cabeça dele, construiu uma casa perfeita, num lugar isolado. Como assim? Ele não fez nada pro plano? Aparentemente não, ele confundiu todo mundo. Ninguém sabia se ele tinha um plano secreto genial ou se ele estava só aproveitando o poder e os recursos enquanto podia. Isso é muito estranho, especialmente porque ele era o alvo dos alienígenas. Pois é, essa inércia dele só aumentava o mistério. Mas a chave para entender o Load, e talvez o livro todo, estava em algo que ele nem se lembrava direito no começo. Aquela conversa com a Ye Wenji. Exatamente. A Ye Wenji, a cientista lá do primeiro livro que fez o primeiro contato, pouco antes dela morrer, ela teve uma conversa com o Lodi e deu para ele 2 axiomas, do que ela chamou de sociologia cósmica. Quais eram? Primeiro, a sobrevivência é a necessidade número 1 de qualquer civilização. É um instinto básico. Ok, faz sentido. Segundo, as civilizações sempre buscam crescer e se expandir, mas a quantidade de matéria, de recursos no universo é finita. Não dá para todo mundo crescer para sempre. Entendi. Sobrevivência e recursos limitados. E junto com esses 2 axiomas, ela sugeriu que ele pensasse em mais 2 conceitos que estão ligados a isso: a cadeia de desconfiança e a explosão tecnológica. Explica melhor isso. Imagina 2 civilizações, separadas por anos-luz de distância. Qualquer comunicação entre elas leva décadas, séculos. É impossível saber as verdadeiras intenções da outra civilização. A distância e o tempo complicam tudo. Exato. E pior, é impossível saber o nível tecnológico real da outra agora, e muito menos como vai ser no futuro. Uma civilização pode parecer pacífica hoje, mas amanhã ela pode ter um salto tecnológico gigantesco, a tal explosão tecnológica, e se tornar uma ameaça mortal. Então, não dá para confiar em ninguém. Basicamente isso. A desconfiança mútua. Essa cadeia de desconfiança se torna a única postura lógica, a única segura para sobreviver. Ok, tô começando a entender aonde isso vai dar. Juntando tudo isso, busca pela sobrevivência a qualquer custo, recursos que são finitos, a impossibilidade de confiar no outro por causa da distância e do tempo, e o medo de que o outro possa ficar superpoderoso de repente. Exatamente. Juntando tudo isso, a gente chega na hipótese da Floresta Sombria. Que é a ideia central do livro. É a ideia que dá nome ao livro. Pensa no universo como uma floresta imensa, escura, cheia de perigos. Cada civilização é como um caçador, andando pé ante pé nessa floresta. Tentando não fazer barulho. Exatamente. Todos tentam ficar quietos, escondidos. Porque se um caçador percebe a presença de outro ser, não importa se ele acha que é amigo ou inimigo, se parece forte ou fraco, a única jogada segura é eliminar o outro. o mais rápido possível, antes que ele tenha a chance de se tornar uma ameaça. É a lógica fria da sobrevivência. Axioma 1, num lugar com recursos limitados, axioma 2, onde não dá para confiar em ninguém, cadeia de desconfiança,
plus explosão tecnológica. Cara, que visão sombria do cosmos. Então, ou você fica escondido em silêncio absoluto, ou você ataca primeiro assim que vê alguém. Essas são as únicas opções lógicas para garantir a sua própria sobrevivência nessa floresta. Qualquer um que se revela, que acende uma luz, que grita "estou aqui", vira um alvo instantâneo para todos os outros caçadores escondidos. É, brutal, mas faz um sentido lógico assustador dentro dessas premissas. E oferece uma resposta bem sinistra para aquele paradoxo de Fermi, né? É. Onde estão todos os alienígenas? Talvez eles estejam todos quietinhos, escondidos. Ou talvez aqueles que fizeram barulho já foram silenciados. E a humanidade com as mensagens de rádio, as sondas Voyager, com os discos dourados. A gente foi tipo a criança que acendeu uma fogueira no meio da floresta escura e saiu gritando. Foi exatamente essa a conclusão do Luode. Ele finalmente entende essa lógica terrível. Depois de um tempo e de uma crise pessoal em que a ONU basicamente sequestra a esposa e a filha dele e coloca em hibernação para forçá-lo a agir. Que pressão! Pois é. Aí ele finalmente elabora o plano dele como barreira. Ele decide lançar um feitiço. Um feitiço, como assim? É como ele chama, mas na verdade é uma transmissão. Ele usa o nosso Sol como uma antena gigantesca, um amplificador cósmico, Para transmitir o quê? as coordenadas exatas de uma estrela distante, que parece aleatória, chamada 187J3X1. Ele manda essa localização para as profundezas do universo. Ele não diz o que tem na mensagem, só fala que é um feitiço contra essa estrela. E depois? Feito isso, ele pede para entrar em hibernação por quase 200 anos, para poder acordar no futuro e ver se o feitiço dele deu resultado. 200 anos? Ele acorda num mundo completamente diferente, imagino. Totalmente diferente. Ele acorda séculos depois, numa sociedade que parece utópica, quase. A humanidade construiu cidades subterrâneas gigantes, desenvolveu naves espaciais muito mais rápidas. E os trissolarianos? A percepção geral é que a ameaça trissolariana foi superada, que eles desaceleraram, que talvez dê para negociar a paz. O projeto Barreiras é visto como uma coisa do passado, uma paranoia exagerada. E o Luoji nisso tudo? Ele perde todo o status de barreira. É quase esquecido, visto como uma figura histórica meio irrelevante. Mas essa tranquilidade toda era... Uma ilusão completa. Uma calmaria antes da tempestade mais violenta possível. Porque é aí que chega a sonda trissolariana, a tal da gota. Exatamente. A primeira sonda deles a chega perto da Terra, pequenininha, com um formato perfeito de lágrima, uma superfície totalmente lisa, espelhada. É uma obra de arte tecnológica. E a humanidade recebe como? Com euforia. Acham que é um presente, um ramo de oliveira. Reúnem a frota espacial inteira da Terra, mais de 2.000 naves, as mais avançadas que a gente tinha, para saudar o que eles pensam ser um mensageiro de paz. Ah, não. Pois é, a Gota não veio para conversar. Sozinha. Uma única sonda. E o que ela faz? Ela se revela uma arma de destruição que ninguém conseguia nem imaginar. Ela ignora a inércia, faz curvas impossíveis, se move numa velocidade absurda e começa a perfurar e destruir nave atrás de nave. Sozinha? Contra 2.000 naves. Sozinha? Em questão de minutos, quase toda a frota espacial humana é aniquilada. É um massacre, uma demonstração de poder tão brutal, tão superior, que pulveriza toda a confiança, toda a arrogância que a humanidade tinha construído. A descrição dessa batalha no livro é de tirar o fôlego. Chocante. Que terrível. Alguém sobreviveu? Pouquíssimos. Apenas 2 naves humanas conseguem escapar porque estavam mais afastadas e preparadas para acelerar ao máximo no instante do ataque. E o pior vem depois, né? Tem mais? Tem uma outra flotilha humana que estava mais distante, em fuga sob o comando de um personagem chamado Zhang Beihai, acaba percebendo que os recursos são limitados no espaço profundo e eles entram em conflito entre si. Humanos contra humanos? Sim, é a chamada Batalha da Escuridão.
Eles mesmos acabam aplicando a lógica da floresta sombria uns contra os outros para garantir a própria sobrevivência. Mostra como essa lei pode ser, tipo assim, universal e implacável. Meu Deus, que desolador. A mensagem da gota foi bem clara, então. Cristalina. Vocês são insetos para nós. E logo depois dessa destruição toda vem a confirmação do feitiço do Luoji. Aquela estrela que ele amaldiçoou. Essa mesma. Chega a notícia, confirmada por observações astronômicas, a estrela 187J3X1, cuja localização o Luoji transmitiu 200 anos antes, foi destruída. Destruída. Como? Um projétil viajando perto da velocidade da luz, um fotóide, atingiu a estrela e a desintegrou. E o projétil não veio de Trissolares, veio de uma terceira civilização completamente desconhecida que estava ouvindo. Então, a floresta sombria. É real. A hipótese foi comprovada da forma mais trágica possível. Expor a localização de alguém no universo é literalmente assinar a sentença de morte cósmica dessa civilização. Quem ouviu a denúncia do Luoji agiu exatamente como a teoria previa. Eliminou a ameaça potencial. O pânico deve ter sido geral na Terra. Frota destruída, a teoria confirmada. Pânico total. E o Luoji, que era ridicularizado, de repente vira a única esperança. O único barreira que restou. O único que entendeu as regras do jogo cósmico. Agora ele é compreendido, mas também muito temido. Mas os trissolarianos não iam deixar barato, né? Não mesmo. Eles agem rápido. A gota, aquela sonda indestrutível, se posiciona entre a Terra e o Sol. Pra quê? Para bloquear a nossa capacidade de usar o Sol como antena de novo. Para impedir que a gente possa transmitir a localização de outras estrelas ou a deles mesmos. A gente fica isolado. Luoji até tenta implementar um sistema de alerta usando bombas nucleares, o Projeto Neve, mas é cancelado por ser inviável. Ele fica de mãos atadas de novo. Fica isolado, desacreditado por muitos de novo, que agora tem medo do que ele pode fazer. É o fundo do poço para ele e para a humanidade. E o que ele faz? Ele desiste? Ele quase desiste. Vendo a situação como perdida, ele vai até o túmulo da Ye Wenji, a mulher que deu a ele as chaves para entender tudo isso. Ele começa a cavar a própria cosa ali, literalmente, pronto para acabar com tudo. Nossa, mas ele tinha uma última carta na manga. Um último trunfo. Um sistema de homem morto. Um gatilho ligado ao próprio coração dele. Como assim? Ele tinha conseguido conectar esse sistema às milhares de bombas nucleares que tinham sobrado do Projeto Neve, que estavam posicionadas ao redor do Sol. Se o coração dele parasse de bater... As bombas explodiriam. Exato. Mas não de qualquer jeito. Elas explodiriam numa sequência cuidadosamente calculada. O resultado seria um piscar específico e artificial do nosso Sol. Um padrão reconhecível. E esse piscar transmitiria uma única informação para o universo inteiro. A localização de... A localização de Trissolares. Uau! Ameaça total de destruição mútua. Exatamente. Se ele morresse, ele levaria Trissolares junto, expondo a localização deles para todos os caçadores da Floresta Sombria. É o checkmate. E ele usa isso. Usa. Deitado na cova que ele mesmo cavou, com uma pistola apontada para o peito, ele confronta os trissolarianos através dos sófons que ainda estavam na Terra. Ele explica o mecanismo. O ultimato é claro. Ou vocês recuam, ou eu morro e levo vocês comigo. E os trissolarianos? Diante da certeza da aniquilação mútua, eles cedem, eles recuam, concordam em desviar a frota de invasão, em remover a gota do bloqueio solar. Uma dissuasão frágil, baseada no medo mútuo de serem expostos na Floresta Sombria, é estabelecida. A própria teoria se torna a arma que garante uma paz muito tensa. Que final, quer dizer, que virada de jogo pro Luoji. Uma virada espetacular, e é assim que o livro termina, basicamente, com essa nova era de dissuasão estabelecida. Uma paz bem precária, imagino. Extremamente precária, mas é uma paz. E com essa trégua forçada, os trissolarianos até concordam em começar a compartilhar a tecnologia e conhecimento com a Terra, suspendendo aquele bloqueio científico dos sófons. A humanidade começa a pesquisar formas de comunicação por ondas gravitacionais, talvez uma maneira mais
discreta de falar no universo do que gritar por rádio. E tem aquela cena final, né? Meio agridoce. Sim, o Luad finalmente se reúne com a esposa e a filha, que são despertadas da hibernação, e ele tem uma conversa com o Sófon que a gente descobre ser controlado por aquele trissolariano pacifista original do primeiro livro, sobre a possibilidade, quem sabe um dia, de cultivar sementes de amor nesse universo que parece ser governado por uma lógica tão fria e implacável. É uma notinha de esperança bem pequena no meio daquela escuridão toda. Ufa, que jornada esse livro. Então, tentando amarrar tudo, o que a gente tira de A Floresta Sombria? Para mim, ele joga a gente de cara na imensidão do universo e força a gente a pensar sobre as regras brutais que podem governar a vida inteligente lá fora. Com certeza. E mostra a humanidade elevada ao limite, né? Usando a única ferramenta que os trissolarianos não tinham, a capacidade de esconder o pensamento, de enganar, para conseguir sobreviver por um tris. E a hipótese da Floresta Sombria em si? Olha, é isso mesmo, uma hipótese. Uma construção da ficção, claro, mas que é perturbadoramente lógica dentro dos axiomas que o livro estabelece. É uma resposta possível e bem assustadora para o tal silêncio que a gente encontra quando olha para as estrelas. Ela força a gente a questionar nossa própria posição, né? E o que significa tentar fazer contato? Será que o universo é fundamentalmente hostil? Ou talvez não seja nem hostil nem amigável. Talvez seja só indiferente e governado por leis de sobrevivência muito, muito duras. O livro deixa essa questão em aberto. E fica aqui, então, aquela provocação final para quem está ouvindo a gente pensar. Algo que essas fontes e o próprio livro inspiram. Se essa visão da Floresta Sombria tiver um pingo de verdade, se o universo funcionar mesmo um pouco parecido com isso... O que a gente pensa das nossas próprias mensagens para o espaço. Exato. Aquelas placas nas sondas Pioneer, os discos dourados nas Voyager, com nossos desenhos, músicas, saudações, foram gestos bonitos, otimistas, de boas-vindas. Ou foram convites incrivelmente ingênuos para nossa própria destruição. Será que a gente acendeu a fogueira e gritou na floresta sem saber? Talvez o grande silêncio cósmico que a gente percebe não seja um sinal de que estamos sozinhos, mas sim a estratégia mais inteligente para quem quer sobreviver nessa imensa noite escura e estrelada. Fica aí a reflexão, assunto para pensar por muito tempo. Bom, por hoje é isso, até a nossa próxima exploração. Até a próxima!